Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui para apresentar mais um dia da nossa campanha. Hoje é o quarto dia e nós estamos com um tema maravilhoso que é Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Neemias 6, versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos reedificando os muros espirituais, né, na nossa vida, que às vezes estão caídos, estão queimados, quebrados. Ali nós vimos que em Jerusalém havia uma cidade ali em Jerusalém, essa cidade de Jerusalém, ela era cercada por muros. E quando houve ali um cativeiro babilônico, cativeiro que levou muitos dali para Babilônia, aquela cidade ela foi queimada, aquela cidade ela foi destruída, aqueles muros, né? Não foi todo caído, mas muita parte ali estava quebrado, estava vulnerável, qualquer pessoa entrava, qualquer pessoa saía. Então, Deus tocou no coração de Neemias, né? Neemias ficou procurando saber notícia, como estava aquele povo ali naquele lugar, como estavam seus irmãos, né? E aí o Senhor envia ele. Ele era apenas um copeiro do rei, apenas um homem que simples, não era um rei, não era um general, não era alguém de uma posição tão alta, mas era alguém que tinha gerado no coração do rei uma grande consideração, né? Nós somos pessoas às vezes comuns, às vezes não temos ali um status, mas se nós for uma pessoa honesta, uma pessoa boa, nós vamos também gerar no coração de outras pessoas consideração, né? Nós precisamos ser pessoas boas, porque se nós não tivermos uma posição, nós vamos ter pessoas que vão olhar para nós com consideração. Eu quero que você guarde hoje essa palavra consideração e que você procure ser uma pessoa que as outras pessoas também olhem para você, que essas pessoas te considerem, né? Glória a Deus. Então, uma amizade, ela vale mais do que dinheiro, vale mais do que posição, porque Neemias aqui foi ajudado pelo rei, aquele rei persa, onde ele servia como copeiro. Ele ajudou, ele enviou as provisões para a reconstrução daquele muro, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Não tem essa palavra aqui, consideração, mas tem humildade, né? Humildade, tem amor, né? Tem a alegria, né? Eu vejo que Neemias falou que ele nunca antes tinha parecido triste perante o rei. Então, eu acho que ele era aquela pessoa que animava o rei, que levava sempre uma palavra boa. Nós temos que ser essa pessoa alegre, né? Uma pessoa amável, humilde, e assim nós vamos adquirir essa palavra, consideração. As pessoas terão consideração por nós. Aqui também tem uma palavra mansidão, né? Mansidão. Essa palavra também se encaixa aqui. Mansidão, que eu acredito que ele era uma pessoa tranquila, mansa, que levava a paz. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, nós vamos estar aqui lendo mais um capítulo do livro de Neemias para nós estarmos apresentando aqui esse quarto dia da nossa campanha. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, Pai, através dessa história de Neemias, através dessa reconstrução desses muros, Pai. Nós sabemos, Senhor, meu Deus, que esse propósito nasceu aqui no meu coração, porque o Senhor colocou, mas eu de mim mesmo eu não tenho nada, eu não posso nada. Eu conto com a presença do Senhor, com a manifestação do seu poder na vida de cada um dos nossos irmãos. Estenda as suas mãos, Senhor, sobre nós. Senhor, fala conosco nessa hora. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. A defesa contra os adversários. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que faz estes fracos judeus?
permite-se-ão permite-se permite-se-lhes isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve a nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começava a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e dos escombros. São muitos de maneira que não podem edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as costas, com as suas. Então, vou repetir. Então pus o muro por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspensionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos retos do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmo tomavam as cargas, cada um das mãos fazia a obra. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada, a cinta, assim edificava o que tocava a trombeta junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados, aos retos do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separado, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorreis a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos a obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até
ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhe. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus amados irmãos, nós vimos aqui que começou aqui uma grande perseguição, né? Esse título aqui está falando da a defesa contra os adversários. Muitos se levantaram contra eles quando eles resolveram erguer aqueles muros. E na nossa vida espiritual não é diferente. O inimigo ele também se levanta quando ele vê que nós queremos tampar as nossas brechas, quando ele vê que nós queremos reerguer muros destruídos, colocar as portas na nossa vida onde está aberta, quando ele vê que nós procuramos agradar a Deus, ser uma cidade fechada, uma cidade exclusiva do nosso Senhor, o inimigo ele também se levanta, ele fica furioso, ele fica rodeando, ele fica perseguindo, ele fica e falando, né? Como a gente viu aqui, que esse povo, eles ficavam ali zombando deles, falando coisas, né? E aqui no versículo 2 diz assim: então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que faz estes fracos judeus? Chamaram eles de fraco, né? Que esses povos vai fazer aí, né? E achava que eles eram um povo que estava destruído. Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões do pó e das pedras que foram queimadas? Aquela cidade tinha sido queimada. Para eles, aquilo ali já tinha sido destruído, não tinha salvação. Sabe quando tem pessoas que olham, né? Eu vejo muito isso na vida até do meu irmão David, porque meu irmão, ele foi eu digo foi porque para a honra e a glória do Senhor Jesus, ele hoje se encontra em um tratamento que está tomando a medicação e ele não está usando mais é, cigarro, não usa mais droga, graças a Deus. E ele está preso. E lá na prisão ele está fazendo esse tratamento. O diretor do presídio da cidade de Uruana permitiu que todos os presos fizessem esse tratamento. Eu achei um trabalho muito bonito. Então, antes, quando ele estava usando essas drogas, estava na rua, as pessoas olhavam para ele e achavam assim: não, não tem salvação para ele, não tem. Quantas vezes eu escutei isso? Como essas pessoas estavam falando que não tinha salvação para essa cidade, né? Que eles achavam que já tinha sido queimado, aquelas pessoas que tinham sido levadas ali cativa, que era uma coisa destruída, que eles tinham que desistir daquele lugar. Mas não, Deus é maior. E a palavra do Senhor diz para aquela cidade ali que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele está com aquele povo e o Senhor também está conosco. O Senhor estava com eles e o Senhor está conosco porque ele é o mesmo Deus que operou aqui na vida deles. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, esse povo, eles se ajuntaram, aqui no versículo 8 fala que eles se ajuntaram ali de comum acordo, eles queriam atacar Jerusalém. Eles iam que com blasfêmia, com xingamentos, eles iam lá para a porta para ficar falando. Além de Neemias ter que lidar com aquela situação externa do vindo ali dessas perseguição, tinha o povo. O povo ele estava frágil também, porque tinha muito tempo que aquele povo estava vivendo aquelas condições ali. E eles ficavam ouvindo aquelas palavras, era fácil de alguns ali desanimar. Então Neemias, ele era ali o anjo do Senhor naquele lugar para trazer palavras de motivação, para falar, olha, vocês vão conseguir, vocês não dão ouvido, e começou a separar ali
as famílias para tampar ali os lugares, né, para ficar na parte que ainda não estava coberta, porque fala que o muro ele já estava bem alto, mas não estava completamente pronto, né? Então ele separa ali algumas pessoas. Aqui no versículo 3 fala assim: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas, com suas lanças e seus arcos. Eles ficaram posicionados naqueles lugares. Que jeito que eles ficaram? Eles ficaram armados. E como que nós temos que fazer na nossa vida? Quando nós sabemos que tem uma brecha na nossa vida, que nós estamos tampando e que ela não está completamente ainda pronta. Nós também precisamos estar armados. E como nós vamos armar? Nós vamos pegar uma espada? Não. Nós vamos a espada nossa é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então nós vamos revestir da armadura de Deus, revestir da palavra. A palavra do Senhor diz assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na nossa vida espiritual, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos ler. Por mais que você fale assim, mas tem coisa que nem faz tanto sentido. Aquilo que for fazer sentido para você, que Deus quiser te revelar, que Deus quiser falar com você, Ele vai falar. A Bíblia ela é muito grande. E aí, às vezes, a gente lê e vai passando, e outra vez você vai lá e relê, você fala, mas parece que aquele dia eu li, eu não tinha visto isso aqui não, porque o Senhor, ele revela. De tempos em tempos ele vai revelando. A palavra dele, ela se renova a cada dia, a cada manhã. Então essa é a nossa arma, que nós precisamos estar ali com ela para combater o mal. Jesus Cristo ele combateu Satanás lá no deserto com a palavra, que foi a arma dele, né? Ele veio ali para querer tentar o Senhor Jesus Cristo, para tirar a comunhão dele com Deus, mas o Senhor Jesus ele permaneceu firme, inabalável. E assim nós temos que tomar como exemplo para nós. Amém? Outra coisa que me chamou a atenção aqui, meus irmãos, é Neemias, ele fala para aquele povo, né, que estava ali, vai animando ele, olha, peleja por vossos irmãos, por vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas casas, né? Você é coluna na sua casa. Você é a coluna. Então o povo não estava ali, não era simplesmente para defender o muro de uma cidade, não. Ele colocou no coração deles que ele estava ali fazendo aquela construção do muro, mas era pelos filhos deles, era pelas filhas, era pela casa, era pela família. E nós precisamos reconstruir os muros da nossa vida espiritual, não somente para nós, mas para que nós também estejamos firmes e fortes para ajudar outras pessoas da nossa família, da nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Eu achei muito lindo também, meus irmãos, que ele tinha um plano de estratégia, Neemias tinha um plano de estratégia. Então, ele colocou essas pessoas por família, ele colocou pessoas aqui para trabalhar com armas. Aqui no versículo 16 fala: daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, a outra metade empunhava lanças, escuda, arcos e couraças, e o chefe estava por detrás de toda a casa de Judá. Então, aqueles que ia querer atacar, eles ficavam sabendo que eles tinham espiões ali. Falavam: não, lá a cidade está toda armada. Se você for lá, vocês vão sair prejudicados, porque eles estão trabalhando, mas tem a guarda para todo lado. Porque Neemias conseguiu o armamento, Neemias conseguiu do rei, que ele era lá o copeiro, lembra? Então, outra coisa também que eu vejo aqui, que no versículo 17, que eles faziam, assim mesmo eles trabalhando, eles não ficaram desapercebidos. Aqui no versículo 17 diz assim: os carregadores por si mesmos tomavam as cargas. Os, car... os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então eles não deixaram de estar preparado hora nenhuma. Com uma mão ele estava carregando, com a outra mão ele estava com a arma e tinha guarda ali tampando as brechas e eles estavam preparados. Nós precisamos trabalhar com a arma nossa também, na ponta da língua, na nossa mente. Se vier uma perseguição, nós vamos usar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus, aleluia. E assim, aqui no versículo 21 diz assim: assim trabalhávamos na hora, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Então até era de manhã, era dia e noite. Eles não é, eles não deixaram de estar nessa vigilância. Eles continuaram firmes, né? Também nesse tempo, disse eu ao povo, cada um com seu moço, fiquem em Jerusalém, para que de noite nos sirvas de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Aqui diz que eles não iam para casa tomar, eles não iam para casa, eles trabalhavam ali perto do muro e eles ficavam por ali mesmo. Eles não iam assim, então tá, terminou, venceu a tarde, agora eu vou para casa, eu vou descansar. Não, eles estavam ali o tempo todo. A missão deles era terminar a construção do muro. Eles pegaram aquela obra com toda a força, com toda a garra para concluir aquela obra. Amém? Glória a Deus. Senhor, nos ajude, Senhor, meu Deus, a não conformar com os muros destruídos na nossa vida, com as portas queimadas, com as brechas, e que com toda força nós possamos lutar, como fez Neemias e seus irmãos aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, gere em nós, Pai, essa força, essa coragem. Pai, gere em nós essa vigilância que nós precisamos de ter, né? Aqui nesse quadradinho nosso aí fala de vigilância, Pai. Fala, meu Deus, de perseverança, nós precisamos ser perseverante, Pai. Cinge-nos com a verdade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Renova nossa mente, Pai. Não nos deixe contaminar com os falatórios, com as coisas que vêm de fora, com as coisas externas, Pai. Nos reveste da sua armadura, Pai. Coloque em nós o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a sua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós choramos e te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, não só agora, mas para todo sempre. Todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.